Olá pessoas, aqui é a Mari. Vim ler para vocês o finalzinho do livro Breve História do Feminismo de Carla Garcia, para vocês, com muito carinho e dedicação. Lerei para vocês agora o final do livro, tá? Considerações finais. Então, lembrando, li para vocês um pouco do que seria o início ali, né? Do pró-feminismo que a gente fala, o início do feminismo e todo o trajeto histórico. Primeira, segunda e terceira onda do feminismo está aqui nesse livro como referência, tá? E aí, como nesse livro só tem as 3 ondas, eu vou trazer uma leitura bônus, que eu chamei de bônus aí pra vocês, sobre a 4ª onda, que é o que a gente está vivendo agora, nessa época que estamos agora aqui no século XXI, tá? Então, como a gente está vivenciando a 4ª onda, tem alguns escritos já assim sobre o tema. Então, lerei para vocês agora o final desse livro, e o próximo vídeo que vai fechar vai ser sobre a 4ª onda, baseado em um outro livro, tá? Mas vamos lá, terminar o livro da Carla Garcia agorinha, desse livrinho maravilhoso aqui, que nos situa no contexto histórico da formação, do início de tudo e da formação do que nós chamamos hoje de feminismo. Considerações finais. Todas as ciências têm uma tarefa, a construção de modelos de uniformizarem, regularem e criarem uma ordem. Na sociedade ocidental, esta ordem sempre foi feita à custa do diferente. A diferença da cultura patriarcal está representada pelo feminino. Que a mulher é o outro do homem, já foi elucidado por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. Esta alteridade foi utilizada como desculpa perfeita para a exclusão das mulheres das estruturas de poder. Tanto a normalidade quanto a alteridade se constroem a partir das instituições. Uma vez que uma das suas funções é assegurar a homogeneidade e criar as regras que regem o normal e o anormal, do bem e o mal, o são e o patológico, o diferente, a diferença, fica fora da teorização, sem palavras e não somente inaudível, mas também invisível. Como a palavra impressa é frequentemente patrimônio do grupo dominante, e usada para reforçar a invisibilidade cultural, as vozes dos grupos dominados se encontram relativamente ausentes dessas narrativas. Retirar essas vozes da invisibilidade implica um trabalho de desocultação de tudo que foi deixado de lado pelo pensamento ocidental oficial acadêmico, como, por exemplo, a criação de uma nova visão do pensamento e da presença das mulheres que as retire de posição desfavorável e inferior, com que foram sempre identificadas na cultura, pois quando revisitamos a história, uma dúvida nos assalta. Onde estavam as mulheres durante a árdua construção da cultura? Evidentemente, poucos ainda ousariam dizer que essa ausência se dá por uma suposta inferioridade intelectual da mulher. Mas, ainda assim, caberia afirmar que a história não pode ser mudada, e mesmo que o futuro nos possibilita maior protagonismo, devemos assumir uma modesta contribuição no passado. Essa justificativa sobre a invisibilidade e relevância das mulheres na produção científica, teórica, política e literária, individual ou coletivamente, é matizada parcialmente propondo, mais ou menos paternalmente, que as mulheres foram relevantes unicamente em terrenos específicos nos quais a história, se modificar sua estrutura, deveria completar-se acrescentando adendos de alguma maneira excepcionais frente a seu percurso geral. Tal hipótese é certamente conservadora, pois não refuta um modelo de transmissão cultural que deixa de lado mais da metade da humanidade, nem a valoração dos feitos que se consideravam relevantes para resgatar do esquecimento e incorporá-los a uma tradição. Frente a isso, caberia talvez uma postura mais radical se nem as circunstâncias históricas possibilitaram, nem as histórias registrou as contribuições das mulheres, esse fato invalida por si só a pretensão da universalidade dessas teorias, e uma verdadeira reconstrução da história deve analisar as relações entre poder e o saber, que presidiram à exclusão das mulheres, os critérios de autoridade, os entraves sociais, o silenciamento posterior de protagonistas exiladas que, apesar de tudo, existiram. Enfrentarmos hoje o problema das contribuições das mulheres na história supõe clarear, evidenciar uma série de questões prévias, perfilar um modelo de crítica feminista, introduzir modelos históricos e genealógicos alternativos com a configuração do genérico às mulheres, que pretendemos que seja sujeito e objeto do nosso discurso.
Seria necessário um modelo de crítica feminista aplicável tanto à reconstrução das contribuições das mulheres na cultura, quanto à revisão das cortes androcêntricas presentes nas teorias filosóficas, para possibilitar posteriormente a adequação de suas conquistas e metodologias à elucidação de seus problemas específicos. A proposta de modelos históricos alternativos buscaria resgatar do esquecimento as contribuições das mulheres em geral como coletividade na teoria e na prática social. O uso da noção de genealogia deveria contemplar ao menos duas acepções. Em primeiro lugar, a genealogia como método desconstrutor das relações de poder presente no saber e o segmento de suas redes de exclusão e de construção de conceitos. Neste caso, os que se referem ao conceito de gênero. E, em segundo, uma genealogia feminina, que recupere protótipos literários e mitológicos, galeria de mulheres ilustres que busque a construção do imaginário na simbologia, da memória e da presença feminina, e que inclua, portanto, mulheres reais e fictícias, feministas ou não. Coloca-se, portanto, em questão determinado modelo de conhecimento, e isto com duas expectativas. Primeiro, de desconstruir a suposta universalidade das teorias apontando seus mecanismos, desmarginalização e exclusão de mulheres, e em seguida construir uma genealogia feminina, ou melhor dizendo, uma linguagem feminista de pensamento. Sem dúvida, diversas questões aparecem de imediato quando se trata de restabelecer as mulheres em uma história que foi especialmente contra elas. Basta que nos lembremos da longa lista de teorias misóginas, desde a tradição filosófica aristotélica, né? Questões como não seria mais pertinente no caso das mulheres falar de uma ausência de tradição adversa ou ainda de exclusão ou imposição de silêncio. Pelo menos em um sentido pode-se responder negativamente. Não queremos dizer com isso que se deva negar o processo de exclusão das mulheres ou história de discriminação, mas que juntamente ao necessário trabalho de crítica à razão patriarcal, é possível realizar um trabalho de construção. Certamente, o processo de exclusão determinou não só a escassez de dados sobre as ideias e ações das mulheres, em comparação com os homens, mas também e fundamentalmente sua falta de transmissão. Este aspecto é bastante significativo, pois qualquer um que se dedique com afinco a escravar a história vai se deparar com muito mais textos e fragmentos escritos por mulheres do que supõe. Deste modo, na medida em que não se concedeu autoridade nem sentido para as ações e as palavras das mulheres e que sua história não se traduziu em memória, não se trata unicamente de recuperar o passado e esclarecer as razões dessa amnésia, mas sim de descobrir novas formas de se relacionar com ele. É por diversas razões, mas poderíamos assinalar como exemplo que toda mulher que consegue ir além do espaço doméstico parece não ter nenhum antecedente feminino, aparenta ser única. Nesse sentido, parece que cada nova autora deve reiniciar o discurso, como se não existisse uma tradição na qual situar-se. Quem falou muito sobre isso aqui que ela está trazendo nesse texto final foi a Gerda Lerner. Lembra? Eu li para vocês já esse livro, A Criação do Patriarcado. Como as mulheres sempre tinham que ir atrás, pesquisar assim profundamente outras mulheres em outros cantos, como era difícil essa pesquisa para ter referência de mulheres. Ela traz isso, historiadora Gerda Lerner. Muitas mulheres assumiram o risco do pensamento não porque pretendemos verificar uma temática específica ou acrescentar um pequeno capítulo da história do conhecimento sobre as contribuições femininas, mas porque é justo o reconhecimento de seu esforço. As teóricas de hoje devem saber que suas palavras rememoraram toda uma tradição de pioneiras e que o exercício do pensamento não foi esforço de um só sexo, e isso independente do campo de reflexão que se eleja. Se é certo que a ausência da memória ou da tradição configura a dificuldade de conservar e de inovar e, portanto, a impossibilidade de acrescentar algo próprio no mundo e de criar sentido, não é menos certo, e como já assinalou Woolf,
Virginia Woolf, que no caso das mulheres o mundo não só manifestou indiferença, como também, fundamentalmente, hostilidade. Assim, tanto as autoras quanto suas intérpretes frequentemente foram colocadas na categoria de excepcionalidade. Categoria esta que, quando pretende ser expressão de vivência subjetiva ou do fim da exclusão, é utilizada para descrever ou interpretar a obra feminina. Costuma ser interpretada como sinônimo de certo tipo de travestismo, de exceção admitida ou, na maioria dos casos, de loucura, mostra de heroísmo, que confirmaria uma regra: a cultura é feita por homens. Entretanto, quando são os filhos de uma mulher que olham para a história, esta não se parece nada com a oficial. Quando são os olhos de uma mulher que estudam a antropologia, as culturas mudam de sentido e de cor. Quando são os olhos de uma mulher que refazem as contas, a economia deixa de ser uma ciência exata e se assemelha a uma política de interesses. É desse jeito, desse jeito. Quando é uma mulher falando, aí fazendo de tudo para descredibilizar o que essa mulher está falando. Quando são os olhos de uma mulher que rezam, a fé não se converte em véus ou mordaças. Quando as mulheres são as protagonistas do mundo, o que queremos conhecer é outro. Mas as vozes das mulheres e suas palavras não têm alto-falante, e seus pés estão sobre uma terra que não lhes pertence, mas que compreendem como nenhum estadista. As mulheres de Ladima, uma comunidade de El Salvador, explica a globalização melhor que um economista. Escuta. Antes, com algumas moedas, poderíamos fazer chamadas telefônicas. Agora não temos o dinheiro que custa os cartões necessários para usar as cabines novas. As mulheres afegãs conhecem os meandros das relações internacionais. As grandes potências necessitam do gás natural e a matéria-prima das repúblicas asiáticas e soviéticas em detrimento do Irã. Rússia e Índia, um Afeganistão estável, pode garantir essa situação, mesmo que seja a nossa custa. Os gasodutos valem mais do que a vida das mulheres afegãs. Na China, as mulheres sabem que não são desejadas porque, depois de tantos anos de políticas de natalidade brutais, que apenas permitiam um descendente para a economia familiar, melhor que fosse um homem. Por ser mulher e por haver nascido no Paquistão, deve casar-se sem escolher um marido. Na Argélia, deve deixar seu emprego depois de haver lutado contra os colonizadores. Na Bósnia, e depois de ter sido violentada em uma guerra que nunca desejou, em Burkina Faso, e sofrer a extirpação de seu clitóris. E depois de sofrer a extirpação de seu clitóris. No Brasil, e ficar órfã porque seu pai decidiu que sua mãe merecia 20 facadas por ter desobedecido às suas ordens. Deveríamos escutar a experiência de uma jovem engenheira soviética que trabalha como prostituta para entender que atrás do demolido muro de Berlim havia algo mais do que a Guerra Fria. Havia pessoas, havia mulheres. Deveríamos escutar as mães iraquianas que veem seus filhos morrerem para entender que por trás do bloqueio e das operações militares havia seres humanos. Havia mulheres que, depois de conseguirem a legalização de contraceptivos em um país árabe, não podiam utilizá-lo porque o bloqueio impedia que atravessassem suas fronteiras. Deveríamos escutá-las hoje, depois de outra invasão estadunidense, Mas, para tanto, teríamos que colocar os microfones em suas mãos e focá-las com as câmeras, que sempre estão ocupadas por líderes ambiciosos ou políticos poderosos. Deveríamos escutar as ex-guerrilheiras centro-americanas que, além de mortos, a política dos anos 80 e seus países supôs uma sociedade quebrada onde, desde então, as mulheres enfrentam sozinhas a luta pela sobrevivência de seus inúmeros filhos. Deveríamos escutar as mulheres do mundo todo, porque simplesmente elas deveriam ter a palavra.
E se as escutássemos, também as ouviríamos rir, inventar, criar, solucionar problemas, consolar tristezas, alegrar corações, ajudar a trabalhar, dançar e sonhar. Estão aí as mulheres negras, palestinas, judias, juntas, desafiando a violência, gritando o mundo que não são inimigas e construindo a paz. Ou as mulheres da Índia abraçando as árvores para frear as leis devastadoras, ou as mulheres africanas denunciando as multinacionais por seus preços abusivos e testes de medicamentos, ou as indígenas evitando que os comerciantes patenteiem suas plantas, seus conhecimentos ancestrais dizendo não transgênicos, ou as mulheres europeias lutando pela paridade que faça com que as democracias ocidentais mereçam este nome. Se as mulheres tivessem podido falar, hoje seríamos mais sábios. Haveríamos aprendido o conhecimento de 9 milhões de mulheres queimadas nas fogueiras na Inquisição Católica. Nos lembraríamos da Murasaki Shikibu, a mulher que escreveu a primeira obra considerada um romance no mundo, do Japão, de 1010. Também nos sentiríamos orgulhosas de Hildegard von Bingen, a abadesa alemã que viveu de 1098 a 1179, que além de religiosa foi escritora, filósofa, compositora, pintora e médica. Entre muitas outras coisas, é autora do livro de medicina composta, considerado base da medicina ocidental. Saberíamos que a introdução da física do campo do conhecimento científico se deu com o livro Instituts, escrito por Émilie Breteau, Marquesa de Chantelet, de 1706 a 1749, grande matemática e filósofa, e que foi uma mulher, a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel em 2 disciplinas. Marie Curie, que viveu de 1867 a 1934, recebeu em 1903 o Nobel de Física e em 1911 o de Química. A ela se deve o que hoje se denomina a idade do átomo. Se tivéssemos podido escutar as mulheres, se pudéssemos escutá-las hoje, homens e mulheres, seríamos mais sábias e suportaríamos ante os relatos nos quais nenhum desses nomes aparece. E aí ela finaliza com um poema de Adélia Prado, que foi escrito em 1986. Bagagem, Rio de Janeiro, Guanabara, 1986, página 19, do livro do poema. Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie, ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor, mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é a amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Adélia Prado. Então pronto, gente, com essa leitura assim, finalizando poeticamente, Carla Garcia, As Três Ondas do Feminismo, né? Ela situa a gente historicamente que aconteceu e traz à tona várias mulheres interessantíssimas que fizeram parte dessa organização e que lutou bastante por esse movimento político e cultural que é feminismos, né, espalhado por aí pelo mundo todo. E aí ela traz nomes de mulheres importantíssimas nessa construção, né, desses feminismos todos que nós podemos ouvir aqui na minha leitura para vocês. Porém, eu não quero acabar por aqui. O livro eu acabei, mas eu vou continuar com mais um único vídeo, que vai ser para falar um pouco sobre a quarta onda, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, só que é baseado em outro livro, tá? E em outra pesquisadora. Mas este livro acabou por aqui e eu quero agradecer a todo mundo que vem comentar, curtir, compartilha, né? Todas as pessoas que estão aqui no chat ao vivo, quando eu coloco a estreia no ar. Né? Muito obrigada pelo apoio, pelo interesse, tá?
E então é isso, um cheiro, tchau, e até o último vídeo que eu vou postar pra vocês. Até mais. Tchau!